Aí, deu certo. Bom dia, doutor Bruno. Tudo bem? Bom dia, professora, tudo bem? Tudo jóia. Então, vou apresentar de novo o doutor Bruno. O pessoal está entrando ainda agora. Gente, o doutor Bruno é advogado e corretor de imóveis e é nosso mentorado lá no nosso do zero a regularização de imóveis, né? Então, a gente veio convidá-lo hoje para tratar desses assuntos muito importantes relativos à compra e venda. Todo mundo tem que tomar cuidado na compra e venda. A gente já falou algumas vezes, né? Sobre esses problemas que quando a due diligence não é observada, né, doutor Bruno? Então a gente precisa mesmo de tomar muito cuidado. Mas, doutor Bruno, se você puder se apresentar e falar um pouquinho para a gente sobre a sua atuação nesse mundo da regularização de imóveis. Bom dia a todos. Eu sou advogado, trabalho com meu pai há muitos anos, bem antes de eu entrar no curso de Direito. E eu sempre, no primeiro momento, eu sempre já era um amante do mercado imobiliário, porque eu sempre trabalhei com leilão de imóveis também. E nós temos um escritório, meu pai tem um escritório em Araxá, a gente atende toda a região aqui, nosso escritório tem mais de 20 anos aí de atuação em todas as áreas, e eu percebi que o mercado imobiliário, sobretudo a regularização de imóveis, está bastante carente, uma demanda muito grande, né, e muito poucos profissionais se dedicando no assunto, até não existe nem grandes referências, né, professora, na área. Por exemplo, não existe vou fazer uma pós-graduação em regulação de imóveis. Não existe, né? Então, assim, é uma demanda reprimida, eu acredito que muito necessária, ainda mais agora que os mercados, que os imóveis valorizaram demais, então aumentaram, às vezes, as negociações, as compras e vendas, o pessoal está com muito mais preocupação, né, com os negócios em si. Então, eu percebi essa demanda e resolvi me especializar e resolvi dedicar também para a regularização de imóveis. Ah, pois é. E a gente vê isso todos os dias. Outro dia mesmo, né, na última live que a gente fez, o pessoal estava falando dos valores astronômicos que estão alcançando, principalmente imóveis rurais, né? Porque o Brasil é uma potência nessa área do agronegócio, e então os imóveis rurais estão num valor astronômico. Mas não só imóveis rurais. Outro dia fiz uma compra e venda também de um imóvel urbano, coisa de milhões. Então, gente, a gente tem que fazer a due diligence direitinho, né? Ninguém quer perder. E às vezes, mesmo que não sejam valores astronômicos, são valores importantes para aquelas pessoas que estão negociando. Às vezes a pessoa, né? Eu, por exemplo, logo que eu casei, a primeira preocupação sempre foi ter a casinha, né? A gente queria ter a nossa casinha. E aí, quando a gente alcança a primeira casinha, a gente, ai, graças a Deus, mas é aquela coisa, precisa tomar os cuidados todos para não ter aquele susto, né, doutor? Não, realmente, eu costumo dizer que as pessoas, elas quase não lembram, né, que precisa ter toda essa investigação na negociação, na compra e venda. É igual quando, até fazendo um paralelo, quando você está sentindo alguma coisa, a gente vai no médico, a gente não vai você não procura um farmacêutico, você vai no médico, você quer que ele investigue aquilo, que se pode ser um problema e tudo, você quer tratar aquilo. E na negociação, uma compra e venda é a mesma coisa. Você quer identificar algum problema futuro, evitar um problema futuro, e às vezes as diligências, elas podem, inclusive, às vezes, impedir a negociação, né? Elas podem modificar a negociação, às vezes até impedir a negociação. Eu costumo até falar muito, porque muitas pessoas costumam, às vezes, procurar a orientação do advogado depois da negociação já realizada, já feita, né? E às vezes é muito importante procurar antes, né? Porque às vezes a própria proposta, as tratativas do negócio já precisa casar ali com as questões jurídicas, né, do caso concreto para poder realmente o negócio ser seguro para as duas partes. Não, eu vou falar um pouco aqui do lado do tabelionato também, é a mesma coisa, doutor. Quando chega a pessoa que ainda não pagou nada, a gente fala, aleluia, Senhor. Porque é o melhor, né? Quando chega o doutor advogado junto com a gente, tabelião, a gente fala assim, ó, não paguei nada ainda, estou aqui para ver se está tudo bem. Gente, isso é um sonho. É isso que a gente queria. Chegue para nós antes de sair pagando tudo. Agora, o que acontece? A maioria dos casos, doutor, a pessoa já pagou tudo, já está lá no imóvel há um tempão, e aí que ele preocupa, eu vou fazer escritura. Aí, às vezes, o imóvel está com disponibilidade, ou então o imóvel não é daquela pessoa, igual um caso que eu contei aqui, uma senhorinha que me deu uma pena, que ela chegou lá
com o documento, né, com reconhecimento de firma feito na promessa de compra e venda. E aí chegou para mim, eu fiz esse documento aqui, agora eu quero fazer a escritura, já até paguei o ITBI. Olha, até paguei o ITBI. Aí quando eu fui olhar o contrato, eu falei assim, pedi a matrícula, né? Aquela matrícula que sai na mesma hora, mera visualização e tal. Falei, essa pessoa que vendeu para a senhora aqui, ela tem alguma procuração ou alguma coisa? Porque quem está aqui no registro é outra pessoa. Aí ela ficou, entendeu? Gente, então tomar muito cuidado com isso. Não é para poder sair fazendo negócio, pagando os valores, antes de procurar o advogado, antes de procurar o tabelião também. Vamos trabalhar junto, o advogado e o tabelião, para poder dar segurança para os senhores, não é isso, doutor Bruno? Nesse caso aí, realmente isso existe muito, né? Às vezes a pessoa compra do proprietário que está na matrícula, não passa a escritura e já revende o imóvel para outra pessoa. Aí, nesse caso, é importante fazer um contrato de compra e venda e vincular todas as partes. Chamar lá o proprietário que está na matrícula, para ele dar anuência na promessa de compra e venda, no contrato de compra e venda, para realmente resguardar, porque ainda que aconteça alguma coisa, ele fez o compromisso, né? Ele tomou ciência dessa próxima negociação e fez o compromisso de assinar a escritura de compra e venda, se fosse o caso. E o pessoal não se atenta a isso, né? Acha que está comprando, porque a pessoa está na posse, ela vai passar a escritura. E não vai. Então, assim, nesse caso específico aí, a gente já assessorou vários negócios aqui nesse sentido. A pessoa compra, revende o imóvel, e não atenta que quem vai passar a escritura não é ele, é o antigo lá que não passou a escritura. Então, ainda que nesse caso aí, até às vezes está até deixando de pagar os impostos, né, a pessoa que está revendendo, não pagou ITBI, etc. Mas o comprador, para ele fazer um negócio seguro, é muito importante que ele exija que o proprietário que está na matrícula dê uma anuência no contrato de compra e venda e faça a obrigação ali de assinar a escritura, que aí depois realmente não pode evitar um problema futuro. Gente, aliás, tem um monte de gente que me procura para fazer uso capião nesses casos, porque o que acontece? O proprietário registral não é obrigado a passar fazer a transferência do imóvel, né, para pessoa para quem ele não vendeu, você entendeu? E tem diversas pessoas que entram na justiça com a obrigação de fazer contra o proprietário registral e ele fala assim, nunca tive negócio jurídico com você, não vou passar para você não. E ele tá certo, gente. Ele tem que passar para quem? Para quem ele vendeu. E essa pessoa que vendeu, sim, né, se foi essa segunda pessoa, aí é essa segunda pessoa que vai passar para você, tá bem? Então, cuidado, não saia aí fazendo negócio sem procurar o senhor advogado aqui que vai analisar isso tudo. Aliás, doutor, quais são os cuidados que o senhor recomenda, né, previamente à lavratura de uma escritura de compra e venda? Qual é a due diligence que o senhor recomenda? Eu acredito que antes de formalizar a negociação, é importante verificar, primeiro, as questões, se há algum gravame real do imóvel, né, lógico, todas as certidões negativas, de ônus, de ações, mas, sobretudo, também, tudo na pessoa do vendedor, né, como é que está, pegar todas as certidões do vendedor, ainda que muita gente defenda, existe lá o princípio da concentração dos atos da matrícula, né, a súmula 375 do STJ, que se não está na matrícula, não tem fraude de execução, não tem, mas quando você está comprando, a gente tem que comprar e dormir tranquilo depois, né? Pensar que não passou nada desapercebido. Então é muito importante fazer a investigação de todas as questões reais do imóvel, se não há nenhum gravame no imóvel e tudo, e também, sobretudo, na pessoa do vendedor, né? Nós já tivemos caso aqui já que o comprador não percebeu, foram dispensadas as certidões judiciais e lá na certidão judicial tinha uma ação trabalhista correndo contra o vendedor do imóvel e depois de alguns anos essa ação foi julgada, teve execução e foi caracterizada a fraude de execução porque ele vendeu o imóvel para eventualmente não ser penhorado no processo. E a pessoa que comprou pode perder o imóvel, né? Então, essa avaliação prévia, toda a investigação que é feita, ela dá uma tranquilidade para o comprador, porque igual a senhora falou, né? Às vezes a pessoa está comprando um imóvel para moradia que ela pretende ficar ali para o resto da vida. Né? Então ela precisa ter uma segurança. Imagina você pegar todos aí, pegar os seus, pegar às vezes uma economia de anos, fazer a compra de um imóvel e de repente não tem segurança nenhuma naquilo dali para frente. Então é muito importante
esse estudo, não só do imóvel, mas também da situação do vendedor, se realmente o vendedor pode vender o imóvel, se ele tem todas as certidões negativas, e se eventualmente se não tiver, não é que precisa das certidões negativas, eventualmente pode haver alguma certidão que é positiva, mas que não implique, né, uma ação aí contra o vendedor que não prejudique a compra e venda. Vamos voltar aqui rapidinho, só para falar dessa súmula 375. Gente, olha só, o doutor Bruno estava falando da questão da fraude à execução. A súmula 375, né, ela falava que não pode ser oposto ao comprador de boa-fé, os problemas e tudo mais. Mas acontece que essa súmula 375, ela não se aplica no caso de execução fiscal, por exemplo, tá? A gente até falou aqui o caso outro dia, né, do Eduardo, coitado do Eduardo, que comprou um imóvel com o dinheiro da vida dele toda, até pegou empréstimo, sabe, doutor Bruno? Pegou empréstimo para acabar de quitar e tudo. E olha, ele comprou do Zé. O Zé estava limpo. Ele comprou do Zé. O Zé estava limpo na praça. Mas acontece que o Zé tinha comprado de uma empresa e essa empresa alienou o bem quando tinha dívidas com a Fazenda Pública. E aí a Fazenda Pública ignorou todas as vendas posteriores, as alienações posteriores, e ela simplesmente alcançou esses imóveis de volta. Gente, olha que risco terrível. Então, não é só, né, como o doutor Bruno está falando, da pessoa que está vendendo para você, mas também de toda a cadeia num período de tempo razoável. Vou só ler aqui o RESP, porque o pessoal gosta, né? Então, esse aqui é o RESP que afastou a aplicação da súmula 375, tá? Olha, embargos declaratórios no RESP 14199/Paraná, tá? De 2018, foi novembro de 2018. Olha só. Não há como afastar a presunção de fraude com amparo na súmula 375 do STJ quando se tratar de execução fiscal, em que há legislação específica, qual seja o artigo 185 do CTN, na redação que foi dada pelo artigo 118, da Lei Complementar 118 de 2005. Então, gente, cuidado, tá? A concentração dos atos na matrícula vale? Vale. Mas ela não vale para execução fiscal nem para crédito trabalhista. Olha que tragédia. Então, esses casos, né? O doutor Bruno contou um caso de crédito trabalhista e eu contei um caso aqui de execução fiscal. Cuidado, gente. Muito cuidado com isso, tá? Pois é. E se ficar comprovado também que teve o dolo do vendedor, né, em vender o imóvel, justamente ocultando essas informações, justamente para fraudar uma execução futura, também pode ser que não seja aplicado, né, existe jurisprudência para que não seja aplicado a súmula 375 nesse caso. Por isso que é muito importante a consulta em todos os tribunais da localização do imóvel, eventualmente se o vendedor morar em outro estado, em outra cidade, aonde o vendedor mora também, que às vezes tem uma ação longe aí que a pessoa não consegue aí, olhando só pela localização do imóvel, localizar eventual processo, né? Mas agora tá bem fácil, né, doutor Bruno? Gente, eu sou da época em que a gente tinha que ir em cada lugar, ir lá no fórum, pegar o Siscom, né? Aquela época. Hoje em dia, você consegue fazer consulta em todos os tribunais. Eu sei que é complicado, né? Fazer consulta em todos os tribunais. O que a gente recomenda, né, doutor Bruno? Fazer a análise no local de residência da pessoa que está vendendo e também no local do imóvel, tá? Então, a pesquisa de ações deve ser feita pelo menos nesses dois locais, tá? Então, local da residência da pessoa que está transmitindo, né? E também vamos analisar, né, na cadeia de alienações, porque as alienações sucessivas também estão sendo alcançadas no caso de fraude à execução, cuidado. Então, fazer essa análise e também fazer a análise do local do imóvel, né? É isso aí. Bom, doutor Bruno, e o que mais, além das certidões judiciais, o que mais que o senhor recomenda que a gente olhe? Uma situação também muito importante é quando, às vezes, você está comprando um imóvel, sobretudo, igual a senhora falou aí da valorização dos imóveis rurais, aqui na minha região também, valorizou e tem valorizado ainda, né? Se o imóvel eventualmente não está arrendado, não tem algum parceiro ali, os imóveis urbanos aí alugados,
é muito importante certificar o direito de preferência dessa pessoa, tanto do ocupante do imóvel, que eventualmente tem alguma relação jurídica com o proprietário, e também com os condôminos, né? Porque hoje a gente tem a questão da valorização dos imóveis, sobretudo os rurais, que às vezes hoje a pessoa não compra, mas pelo preço que está vendendo, daqui 2, 3 meses já valorizou, ela tem interesse de comprar naquele valor. Então, assim, é muito importante na compra e venda, no contrato de compra e venda, às vezes transmitir essa responsabilidade para o vendedor, falar, ó, você vai ter que trazer para mim aqui a formalização da dispensa do exercício de preferência, certificar isso, levar para o tabelião, né, de notas, para certificar isso na escritura de compra e venda, porque depois a escritura, se isso não for observado, depois a escritura pode ser anulada, né? E a gente, igual a senhora falou, que essa valorização dos imóveis aí, às vezes hoje, no momento que está sendo feito o negócio, realmente a pessoa não tem interesse, mas passou pouquíssimo tempo ali, o imóvel já valorizou, e a pessoa pode ter interesse em usufruir do direito de preferência dela naquele valor que foi vendido e oferecido. E como é que o senhor faz? O senhor notifica? O senhor pega a anuência? Como é que o senhor faz? Isso está falando tanto da pessoa que arrenda o imóvel rural, né? E quanto no caso do locatário de imóvel urbano. Mesmo a gente sabendo, gente, que o locatário, para ter direito de preferência, tem que ter levado a registro no registro de imóveis o contrato de locação. Mas mesmo assim, para a gente evitar a discussão, por que não pegar a anuência do locatário, né? Agora, no caso do imóvel rural também, como é que o senhor tem feito? O Estatuto da Terra fala que o imóvel tem que ser oferecido nas mesmas condições, pelo mesmo valor, pela mesma condição de pagamento, tudo. Então, certo é enviar uma notificação informando, falou, tive uma proposta nesse valor e nessa condição de pagamento. Nesses termos, você tem interesse? E a pessoa vai responder, no caso, responder a notificação. Mas é possível também fazer uma declaração, né, a pessoa reconhece firma e tudo, de que ela está dispensando o direito de preferência por qualquer preço, né? E levar para o tabelião e certificar isso na escritura de compra e venda, que ainda depois que tenha qualquer, fala, não, peraí, eu sabia que você estava, sabia, às vezes a pessoa que está comprando assume, né, esse arrendamento do imóvel e tudo, fala, eu sabia, mas você participou, você está lá na escritura lá, que você foi certificado, que você dispensou o seu direito de preferência, né? Eu vejo que isso aí hoje aí é uma coisa que às vezes não tem sido observada e é muito importante. Não, deixa eu falar uma coisinha importantíssima dentro disso que o doutor Bruno pontuou. Atenção, pessoal. Tem mania o povo de chegar aqui e declarar falso o valor do negócio, declarar para baixo. Eu vou declarar para baixo para eu pagar menos tributo, né? Primeira coisa, gente, aqui em Belo Horizonte, pelo menos, não adianta, porque a gente tem aqui, né, o valor já metro quadrado que o município entende correto e ele vai tributar em cima do valor do metro quadrado dele. Então, não adianta isso. Segunda coisa, esse caso aí que o doutor Bruno falou. Olha que tragédia. A pessoa vai lá e fala assim, vou vender por 1 milhão. Só que chega no cartório e fala que vendeu por 500 mil, né? Quem sou eu para saber? Eu não sei. Às vezes ele está apertado e quer vender por 500 mil. Acontece, pode acontecer. Aí tá, 500 mil, doutor? 500 mil. Aí chega a pessoa, né, o locatário, por exemplo, que tem já a locação registrada, tudo certinho, fala assim, por 500 mil eu comprava. E vai lá e questiona. E ganha. Então, gente, cuidado com isso. E ele pode pagar em juízo o valor da escritura, né? Exato. Então, cuidado com isso. Não, eu vivo falando isso. Não declara valor abaixo. Isso aí é uma ideia equivocadíssima de que você está levando vantagem. Você está levando vantagem nenhuma. Você está criando problema para o futuro, né, doutor? Exatamente. Nesse caso aí, até a gente escuta, né? O pessoal às vezes não fez isso, e para oferir alguma vantagem ali de gastar menos com a escritura, passa o valor abaixo do valor real da compra e venda, e nesse caso aí, aquele que tem o direito de preferência pode ficar pelo imóvel pelo valor da escritura, ele paga em juízo. Agora imagina se você compra e depois a pessoa vai poder comprar o imóvel pela metade do valor. É algo assustador, né? A gente não pode nem imaginar uma situação dessa. Não, teve um caso aqui que até os vendedores eram estrangeiros, porque eles eram herdeiros, herdaram o imóvel, né? E eles nem falavam a nossa língua, você imagina. E aí chegou o comprador aqui e falou assim, só passa a escritura se for por tanto. Eu falei, o quê?
Comigo é que não vai ser. Ainda por cima, olha a responsabilidade, gente. O tabelião tem essa responsabilidade de orientar. Como é que eu vou falar com um vendedor, ainda por cima italiano, nem fala nada da nossa língua? E aí eu vou falar assim, o senhor vai passar por valor abaixo, que depois dá algum problema, tá na escritura que era 500 mil, ele quitou 500 mil, tá quitado. Tá quitado. E ainda dá quitação. Pagos e quitados. Pronto. Gente, pelo amor de Deus, não fala mentira, não. Eles me perguntam, como é que faz, Letícia? Fala a verdade. A verdade é o melhor argumento sempre. Não é, doutor? Sempre Realmente, o melhor não. argumento. Nesse caso aí, às vezes a pessoa... Acho que deu uma travada, né? Doutor, deu uma travadinha. Será que o senhor pode repetir novamente? Porque deu uma travadinha. Não, assim, é muito importante porque, nesse caso, a pessoa às vezes faz isso para tentar burlar o fisco, para tentar pagar menos emolumentos, às vezes até justamente a questão de imposto de renda, né, para poder economizar em todas as formas possíveis, mas isso aí pode retornar em grande prejuízo, né, principalmente para o comprador, que pode comprar o imóvel e depois ia perder o imóvel, né? E depois vai reclamar com quem? Não tem como reclamar uma situação dessa. Não tem jeito, gente, não tem jeito. Por falar, né, nesse negócio de perder o imóvel e tudo mais, ontem eu tive reunião com o pessoal do Instituto de Identificação, né? E eles estavam falando da questão das fraudes na documentação, né, doutor? Que o doutor orienta para a gente se prevenir de fraudes? Como é que a gente deve atuar? Como é que o senhor recomenda? Eu sempre tenho o maior medo aqui da questão da procuração. Procuração, gente, é o pior jeito para poder fazer negócio, porque pode envolver fraude, né? Que cuidados o senhor recomenda quando a gente está lidando com procuração? Não, assim, a gente até tem um caso aqui no escritório que aconteceu aqui na comarca, que é algo, assim, assustador, né? O rapaz foi comprar o imóvel estava anunciado na imobiliária, comprou o imóvel, fez todas as negociações, a imobiliária informou que o proprietário morava em São Paulo e não ia vir para a cidade, e mandou uma procuração, mandou o contrato de compra e venda com firma reconhecida, tomou ali alguns cuidados, e na escritura de compra e venda veio uma procuração para o corretor da quitação ali. E os pagamentos foram feitos segundo foi informado pelos corretores, para a filha para uma mulher que era, segundo foi informado, era filha do vendedor do imóvel. Nossa. Comprou o imóvel, depositou em conta de outra pessoa? Lavrou a escritura de compra e venda, registrou na matrícula do imóvel. A pessoa que comprou o imóvel ia construir, chegou a aprovar o projeto na prefeitura e tudo, e só quando as máquinas foram iniciar a construção é que descobriram a fraude e o que havia acontecido. A procuração que veio era falsa, né? O pessoal que entrou em contato com a imobiliária, todos falsários, né, e tudo. E assim, todo mundo nesse caso não foi diligente, nem imobiliária e, sobretudo, o próprio oficial do cartório, que tem responsabilidade de ter verificado a procuração e tudo. Mas, nesse caso, se tivesse, desde o início, a presença do advogado estudando os negócios, né, indagando por que vai vir a procuração, por que o pessoal não vai vir, né, aonde que está sendo feita essa procuração, vamos confirmar essa procuração, com toda certeza não seria feito os negócios nesses termos, né? Mas acaba que às vezes as pessoas, né, fica tudo ali dinâmico, né, tudo, e confia, e já está vendo o imóvel ali e tudo, mas nesse caso, e ainda que o tabelião deveria, com toda certeza, ter verificado a autenticidade da escritura, mas ali, se houvesse realmente um advogado ali fazendo todas as investigações necessárias, certamente esse negócio não teria acontecido, né? Então, e, sobretudo, o pagamento, né? Pagou no nome de outra pessoa, né? Ainda que seja a esposa, que seja filho, o irmão, comprou o imóvel, paga para quem está na matrícula e está te vendendo a parte da escritura, né? Que a pessoa que está negociando. Então, vamos falar. Não, tem tanta coisa para pontuar aqui. Então, vamos lá, gente.
tabeliães que estão nos assistindo, pelo amor de Deus, a coisa que eu tenho mais terror nessa vida é a tal da procuração. Procuração para venda de imóvel, abre o olho. Não só para venda de imóvel, né? Movimentação bancária, tudo que envolva patrimônio, procuração, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, por quê? Porque, doutor, além de procuração falsa, esse caso do doutor, a procuração era falsa. Mas tem muito caso de documento falso, que chega lá no cartório, a pessoa com o documento. Gente, as fraudes estão ficando tão perfeitas, é uma coisa de louco. Eles chegam lá no cartório, doutor, com o documento, tá em nome do doutor Bruno Pereira, tudo direitinho. Os dados do doutor Bruno Pereira, tudo certinho do doutor Bruno Pereira. Só a foto que é do estelionatário. Olha só o nível. Então, por quê? Porque se a gente conseguir conferir esses dados, porque a gente confere, né? Confere no CPF, confere lá, tá tudo certo, porque esses dados são do doutor Bruno. Só a foto é que é do estelionatário. Então, o que eu pedi e eu consegui aqui na corregedoria, aqui em Belo Horizonte? Eu pedi autorização para exigir 2 documentos de identificação. Eu estou sempre exigindo 2 documentos de identificação para abrir qualquer cadastro, tá? Por quê? Aí fala, mas você é muito chata. Com base em quê? Com base na realidade. A gente tem que atuar conforme a realidade do mercado. E a gente está vendo, está tendo muita fraude, principalmente identidade. Chega identidade novinha, aquela assim, plim, parece que nem nunca foi utilizada, sabe, doutor Bruno? Abra o olho. Essa aí tem grande risco de ser falsa, porque normalmente as identidades a gente anda com elas no bolso, né? A gente acaba que fica tudo massagada. Essa aí é a boa. A boa é essa, que tá massagada. Mas você usa, mesmo assim, você pede mais um. Eu sempre peço pelo menos 2 documentos de identificação, tá bem? Cuidado. Segunda coisa, tá no nosso código de normas aqui em Minas, mas eu sei que em outros estados da federação não tem esse cuidado. Sempre conferir a procuração. Hoje em dia tá fácil de conferir procuração. A gente confere pelo selo, a gente consegue conferir pelo sinal público do tabelião, a gente consegue conferir, né, até entrar em contato com o colega e pedir uma segunda via. Aqui em Minas, passados 30 dias, a gente tem que tirar uma segunda via da procuração. Gente, e outra coisa que o doutor falou, eu sempre acho importante também, questiona, mas por que procurador? E esse procurador, se não for filho ou parente, abre o olho. Porque muito esquisito. Gente poderosa, aliás, teve um tempo atrás que teve um caso de um negócio maior, sabe? De uma empresa maior, era um negócio de uma fazenda. E eu falei, manda uma procuração, a pessoa, não, eu vou aí, veio aqui. Era antes da época do e-notariado, porque agora a gente tem o e-notariado, né? Mas naquela época a pessoa veio aqui. Esse pessoal que é poderoso, você acha que eles passam procuração? Passa de jeito nenhum. Então abre o olho. Negócio de valor alto, procura saber direitinho, investiga. Eu falo que a gente tem que ser sempre investigador. Cadê aqui o investigador imobiliário, até que a gente fez lá? Todo mundo tem que ser investigador imobiliário, né, doutor Bruno? Detetive Não imobiliário. Essas diligências são muito importantes e eu falo porque se tá comprando e realmente existe um procurador, liga para o proprietário então, fala, tô comprando aqui seu procurador, por que você passou procuração para ele? Tá tudo certo, e o procurador às vezes pode dar quitação e tudo, mas nunca compra sem ter um contato com o comprador. Às vezes as pessoas, para não passar a escritura, usualmente, e é errado isso, passa uma procuração para quem comprou, para essa pessoa depois revender o imóvel. Então, às vezes, você liga para quem está lá na matrícula, que está dispondo do imóvel ali através do procurador, e confirma, não, eu vendi para ele, não, está tudo certo. É muito importante essa verificação para evitar. Nós temos um outro caso aqui também, e esse é mais assustador ainda, é um imóvel rural. O imóvel é na região aqui e o proprietário do imóvel mora em São Paulo. E o imóvel ficava meio que até desocupado, era um imóvel rural, valorizadíssimo, e ele foi vendido para uma pessoa do estado de São Paulo também. Foi feita uma procuração no interior de São Paulo, exatamente como a senhora falou. Compareceu lá a pessoa com os documentos ali, a foto do proprietário, como se fosse o proprietário, foi lavrada a escritura de compra e venda, foi vendido, uma compra e venda altíssima, com dação em pagamento de veículos, de imóveis, de valores.
o imóvel era tão claro que a pessoa que comprou foi para poder construir um posto de gasolina na rodovia. Chegou a gastar um valor imenso para poder fazer o projeto do posto de gasolina e depois perdeu o imóvel. A escritura foi cancelada porque estava muito... Assim que foi desarquivado os documentos lá que foram apresentados no cartório de notas lá, ficou absolutamente claro tudo, toda a fraude que foi perpetrada, e a pessoa que comprou, às vezes vai querer reclamar do tabelião, possivelmente vai em cima do tabelião, né, porque acabou que deu validade para o negócio, mas é muito difícil você conseguir, porque você não consegue nem saber quem é o fraudador, né? Porque ali constou o proprietário e quem foi o fraudador. Então não tem como saber. Então é muito importante essas diligências, essa investigação e muitos advogados, muitas pessoas às vezes acham que os cartórios estão chatos, né? Falar, não, fica exigindo coisa demais, volta documento e tudo. Mas assim, a partir não é só o tabelião que tem responsabilidade, o advogado também tem né, precisa tomar todo o cuidado necessário no que está assessorando. Então, às vezes, essa forma mais criteriosa dos cartórios só está dando cada vez mais segurança para todas as partes, ainda que às vezes eventualmente, seja um pouco chatinho mesmo, algum documento, alguma coisa, mas infelizmente, e ainda mais quando nós estamos lidando com propriedades, né, com propriedade, com patrimônio, e às vezes coisas de alto valor, né, um prejuízo para qualquer das partes, um prejuízo pode ser imensurável, né? Então é muito importante que se cumpra. Pois é, pessoal, tá travando, doutor, mas só para pontuar, cartório bom, deu uma travadinha, mas eu estava querendo pontuar o seguinte, cartório bom é cartório chato, cartório que faz qualquer coisa, chegou lá, olha só, outro dia me ligaram, Letícia, aqueles documentos que tira da internet, sabe? Tipo diploma. Me ligar, eu confiro, eu ligo lá na faculdade, eu confiro. Aí a pessoa chega lá para mim e fala assim: aqui, Letícia, eu trouxe para você para poder se autenticar para mim esse documento. Autenticar não, normalmente é para apostilar, para valer no exterior, né? O diploma. Aí eu falo assim: deixa aqui que eu vou entrar em contato com a faculdade, porque infelizmente tem muitos casos desses que a faculdade não disponibiliza online, né? Um meio para a gente conferir. Aí eu vou lá e confiro. Gente, a quantidade de diploma falso que eu já peguei, vocês não fazem ideia. Aí eles falam assim, não, mas eu vou lá no outro cartório, o outro cartório na mesma hora vai lá e apostila. Você, que beleza, né? E isso aí que é cartório bom, cartório que não confere, cartório tem que ser chato. A gente está aqui para dar segurança jurídica para você, né? Então imagina, se você está envolvido numa fraude dessa. Mas tem certas coisas, como eu já disse, documento falso, essas coisas, que é difícil de pegar. Então a gente tem essas outras cautelas, né? Tipo, exige 2 documentos, tipo, nunca, gente, o doutor falou, e eu vou pontuar porque isso é importantíssimo, nunca, jamais, em tempo algum, deposite dinheiro em nome de terceiro. Que história é essa de fazer depósito em nome da Maria, sendo que você está vendendo é pro João? Quem é essa Maria, meu filho? Ah, essa Maria é minha amiga, eu tô devendo dinheiro para ela, você que pague para ela, eu não tenho nada com isso, não. Não faz isso, não. Aliás, tem um golpe que é daqueles de venda de carro por site, que direto que acontece isso, gente, o povo sai chorando aqui no cartório. O que eu posso fazer? A pessoa deposita em nome de terceiro, na conta de terceiro, sabe? Não, a gente, só pontuando também um exemplo, as pessoas hoje, quem não tem familiaridade com leilão de imóveis, leilão de veículos, participa de sites aí fraudados e não paga para o leiloeiro, paga para um terceiro, porque vem ali os documentos aparentemente corretos, né, indicando a conta de um terceiro, e a pessoa às vezes foi fazer um bom negócio, né, foi oferir um lucro ali com alguma coisa e de repente perdeu todo o investimento. E realmente, nesse caso, não há absolutamente nada a ser feito, né, a não ser procurar a autoridade policial para poder certificar eventual crime, mas é muito difícil de você conseguir reaver o que você pagou. É quase impossível, com toda certeza. Não, é uma tragédia. E olha, a gente no tabelionato não tem condição de te ajudar nessa coisa. Porque chega aqui no cartório para poder reconhecer a firma. A pessoa reconhece a firma lá, tudo bem, reconhece a firma do João. A pessoa vai e deposita para Maria, já te falei, tem jeito. O que eu posso fazer? Depositou, acabou, né? Como é que recebe de volta? Eu não tenho como ajudar nisso, não. Eu pus foi os cartazes lá no cartório, assim, jamais deposite valor em conta de terceiros. Pegue mais informações aqui no guichê. Aí eu
Eu peço para o pessoal esclarecer, porque, gente, o povo atua muito na boa-fé. Infelizmente, aqui no Brasil, o povo gosta de investir em fraude. Eu nunca vi. Se fosse investir em coisa lícita, ganhava dinheiro também, viu, doutor? Mas eles investem na coisa ilícita e é triste, né? Dá vontade de chorar. Muito bem. Então, esses são os dois casos mais graves, né, que o senhor queria contar pra gente. Mas me conta, e essa questão da REURB tem sido muito usada em Araxá? Está funcionando bem a REURB aí? O senhor tem atuado em REURB aí? Como é que funciona? Os chacreamentos irregulares, porque a gente sabe, né? Só para pontuar para mim, gente. Chacreamento irregular, o que é isso? É venda, né, de chácaras em imóveis rurais, num tamanho que não é correspondente ao módulo. Isso não deve ser feito, tá? Isso não deve ser feito. Inclusive, a gente que é tabelião, se a gente perceber isso, a gente não deve lavrar a escritura, tá? Mas se já fez, né, aquela tragédia, o Londe é que fala que o REURB, ela olha para trás, né? Ela quer resolver aqueles problemas que já estão aí. O que a gente vai fazer? Já está aí o problema, tem que resolver, né? Vamos evitar que faça, mas se já fez, como é que tem resolvido aí na sua área de atuação essa questão da REURB? Eu vejo que muita gente, às vezes, nem conhece a própria REURB, né? Eu acredito que ainda é um desconhecimento de muita gente, de muitos profissionais, mas eu até tenho um caso específico da comarca vizinha, que é um chacreamento antigo, foi vendido, o parcelamento irregular lá da área rural, foi feito um chacreamento, foi praticamente todo edificado, praticamente quase que na sua integralidade edificado, e obras valorosas, assim, né, chácaras grandes, com muita edificação e tudo. E o Ministério Público, lá em 2017, entrou com uma ação contra todo mundo, quem fez loteamento, quem comprou. E quando você lê uma ação do Ministério Público contra quem comprou isso, você lê e já dá vontade de chorar ali, porque os pedidos da ação é para poder anular os contratos, para demolir, a pessoa tem que... O pedido é assim, demole tudo que você construiu, põe no caminhão, leva embora e deixa aí a terra nua, do jeito que estava. Então, assim, é algo assustador, né? E nesse caso, nós temos um processo, nesse caso aqui, que o próprio Ministério Público depois pediu pediu a intervenção do município, porque a REURB, ela depende do município, né? O que a gente percebe, tem a questão das ocupações dos imóveis urbanos e tudo, mas, sobretudo, nessa moda aí do que está em todas as localidades aí, que é da questão dos chacreamentos, provocar o município, né? Provocar o município, né? Se for uma questão aí já consolidada aí com o tempo, há muito tempo, provocar o município para ver se o município tentar resolver essa situação através da REURB. Nesse caso, em concreto, que eu vi aqui, durante o curso do processo, o próprio Ministério Público, durante o processo, fez o pedido para que a ação era contra quem havia comprado os terrenos, quem tinha edificado, quem tinha feito ali o loteamento irregular, e o próprio Ministério pediu para que o município vizinho aqui, pediu para que o município fosse intimado para poder regularizar através da REURB. Então, eu acho que uma das formas, claro que, igual a senhora falou, né? Tem que ser uma situação pretérita, né? Não pode já pensar, falar, nós vamos fazer hoje para regularizar pela REURB. Não é esse o caso, parece. Para situações já consolidadas do passado, né? A REURB está para resolver aquilo do que já aconteceu, e não para dar validade para esses parcelamentos irregulares. Não, é o contrário, né? Eu até gosto de contar esse caso, que eu tenho um tio que é médico, sabe? Mas sabe aqueles médicos que gostam de mexer com outras coisas? Aí ele comprou um terreno grande aqui perto de Belo Horizonte e ele falou, Letícia, vou lotear esse negócio. Eu falei, como, tio? Então tá certo, vou te passar aqui a 6766, se eu procurar alguém para poder ajudar. Não posso eu mesmo vender? Eu falei, não, tio, não pode não, eu mesmo devo dividir e vender assim. Isso é crime, não faz isso não. E ele é um médico bem sucedido, então eu falei, gente, pra que vai mexer com essa tragédia? Não vai mexer com coisa que você não entende. Procure um advogado da área que vai te ajudar a fazer o loteamento direitinho. Letícia, mas isso é caro, isso vai dar trabalho. Caro é depois você ficar respondendo a ação do Ministério Público, não é, doutor? Não, e imagina a pessoa que faz o loteamento provocar nos pretensos compradores que vai ser regularizado, às vezes prometer aquilo,
documentar isso de alguma forma, depois todo mundo perder e, eventualmente, depois tiver alguma ação de regresso, vira depois um prejuízo incalculável, né? Todo mundo vai construir, vai edificar, todo mundo de boa fé. Então, assim, depois isso pode virar um prejuízo incalculável nessas questões. Então, assim, a REURB, eu vejo que a REURB ainda existe um desconhecimento da REURB, eu percebo aí, de muita gente. Quando você fala REURB, o pessoal fica assim, o que é isso, né? Ninguém sabe ainda o que é, o pessoal às vezes não sabe um caso concreto, não, aquilo ali foi resolvido pela REURB. Muitas pessoas nem conhecem caso, mas é uma saída para tentar resolver essas questões. E era uma situação difícil de resolver, né? O que o doutor está falando, deu mais uma travada aqui, é que é fundamental, né, doutor, um advogado especialista para poder tanto orientar a questão da REURB, quanto orientar essa questão dos loteamentos. A REURB, inclusive, gente, o doutor vai falar aqui para a gente, né, doutor? Não precisa ser só para imóvel mais simples, não. Ao contrário, né? Tem a REURB também no caso de imóveis valorizados, não tem, doutor? Me parece que ela não diferencia se é para imóveis mais baratos, assim, vamos dizer, ou mais caros. É justamente pelas ocupações que são, pelas ocupações irregulares, né? E nesse caso dos chacreamentos, acaba que passa depois que as edificações, ela se transforma em imóveis valorizados, né? Então acaba que essa regularização pela REURB depois passa a ser fundamental. E antes da REURB não tinha o que fazer, né? É igual a senhora falou, eu até uma vez estava no cartório, eu vi o pessoal comentar que às vezes a pessoa fala, por exemplo, faz uma escritura ali respeitando o módulo mínimo, né? E coloca lá 10, 15 proprietários, né? O tabelião de notas e do registro, ele é obrigado a noticiar isso aí, falar, eu acho que estão tentando fraudar aqui o parcelamento do solo. Então, ainda que você faça alguma manobra, algum malabarismo aí para tentar resolver e dar título para essas pessoas, pode não dar certo. Agora, tem um engenheiro aqui, ó, falando o seguinte: recomendar engenheiros agrimensores. Gente, tem campo para todo mundo. Claro que você vai mexer com loteamentos, vai mexer até com REURB mesmo. O advogado vai ter que fazer parceria com o engenheiro também, né? Com alguém dessa área, porque precisa de planta, memorial descritivo, tudo certinho, 1000 coisas, né? Que vai ter que ser apresentado. Então, claro, tem campo para todo mundo. Ele pediu para eu comentar a necessidade. É claro que a gente precisa dessa. Sobretudo nos imóveis rurais, né? Às vezes você precisa fazer uma extremação, uma usucapião e tudo, e o próprio advogado só às vezes vai conseguir visualizar o que de fato precisa ser feito se for elaborado um mapa muito bem feito da área, identificando todas as áreas que são de quem são, quem está na posse, muito bem delimitado. Às vezes até um trabalho anterior ao próprio trabalho do advogado, né, o trabalho do agrimensor, para poder realmente fazer todos os mapas, identificar todos ali os limites, justamente para que possa, às vezes, o advogado saber qual realmente vai ser o remédio jurídico para poder regularizar a área, né, sobretudo nos imóveis rurais. Sim, e esse caso da extremação, por exemplo, para saber se vai dar para fazer extremação, a gente tem que verificar, pelo menos em tese, né, se a área que está sobrando é a área suficiente para observar o módulo. E muitas vezes não seria se você considerasse a área da matrícula, mas se você fizer antes uma retificação de área, porque hoje em dia, né, gente, é tão impressionante isso, o senhor que atua aí em Araxá, né? Às vezes a gente consegue achar umas áreas que na matrícula está lá X, mas na verdade, gente, é 2X. Porque antes era tudo no olho, né? Era tudo no olho. Então colocava lá área de aproximadamente X hectares. Mas hoje em dia, quando você vai fazer a retificação de área, é muito maior, né, doutor? E aí, com isso, você consegue achar soluções. Mas para chegar nas soluções, antes tem que fazer uma análise da realidade. E aí a gente precisa desses parceiros. Né, doutor? O senhor sempre trabalha com parcerias? Eu até, inclusive, tem um imóvel que eu estava analisando para um pretenso comprador, e uma negociação que já havia arrastado ali meses, o negócio já estava fechado,
e o corretor e todo mundo falando, ó, vai ser, é muito simples, só vai ser feita a extremação e depois a compra e venda, tá muito simples. E eu até, no primeiro momento, achei que todas as informações estavam corretas, imaginei que realmente era só isso. Quando a gente foi analisar os mapas e tudo, não era só extremação, era retificação diária, e o principal de todos, tinha que fazer também uma uso campeão. Então, o trabalho do agrimensor, muito bem feito, não só nesses casos, mas também nos imóveis urbanos, né, que às vezes precisa fazer uma divisão, uma retificação diária, né, às vezes é muito comum, às vezes nos bairros mais antigos, né, a pessoa na matrícula tem uma área lá de 2.000 metros quadrados e o imóvel tem a metade, né, isso é muito normal, principalmente quando são bairros mais antigos, né, a gente tem visto muito isso. Aí é a tragédia, porque o bom é quando você ganha aquela surpresa boa. Você vai medir, tem mais. Mas pode acontecer de você medir, tem menos, gente. Acontece, entendeu? Pode acontecer isso. Mas, doutor, então, o que o senhor me diz aqui, já que a gente está chegando no final, né? O senhor gosta de atuar nessa área, o senhor vive dessa área. O que o senhor diz para o pessoal que está nos assistindo, que quer começar a mexer com o registro de imóveis? Tem campo de atuação? Como é que funciona? Eu, particularmente, me apaixonei pelo mercado imobiliário, sobretudo nessas questões, e eu acredito que tem muito campo em todas as comarcas, em todas as cidades. Existem muitos imóveis que não estão regularizados, que não são regulares, e justamente como nós falamos no início, né, com esse aumento de preço, essa valorização dos imóveis, tanto quem está vendendo e quem está comprando tem uma preocupação muito maior, e aí realmente entra o papel do advogado em regularizar, em resolver, em dar bons aconselhamentos, né, para poder resolver tudo, e sobretudo também porque eu tenho percebido que, sobretudo os advogados, ficam muito ligados naquilo, né, quer mexer com direito penal, direito trabalhista e tudo, e muita gente, primeiro porque acha chato essa área, né, acha essa área chato, né, mexer com cartório, mexer com escritura, ler matrícula, às vezes matrículas difíceis de ser desvendadas e tudo, mas eu entendo que essa área é muito importante e tem um campo de atuação enorme, e um campo de atuação ainda não explorado pela maioria dos profissionais. Isso aí, então isso é importante mesmo, gente. Eu falo que assim, essa falta de ter essa matéria na faculdade traz esse preconceito. Tem muita gente que não conhece cartório e fala assim, critica, mas é que não entende, gente. Tem que entender. Aliás, essa aproximação que a gente faz aqui no canal, né, aqui com os nossos alunos e também com os advogados em geral, com outros profissionais da área de regularização, também é para vencer esse preconceito. Venham conhecer os cartórios. É muito fácil criticar e falar assim, cara, está exigindo coisa demais. Olha só, olha o que a gente falou aqui. Cartório bom é cartório chato, já falei. Cartório que você vai fazendo tudo aí, tá errado. Depois vai te dar a bomba, né, doutor? É a mesma coisa que advogado. Advogado bom é advogado exigente. Vai exigir tudo, tem um checklist lá, você precisa disso, precisa daquilo, precisa daquilo outro. Mas tá pedindo coisa demais? Coisa demais nada, né? Agora já esquenta a cabeça um pouquinho, mas daqui a pouco fica tranquilo, né, doutor? Eu tenho concentrado tudo que eu tenho feito aqui com o cartório vizinho aqui de Perdiz, até da Carla, o que acontece? Ela é bastante criteriosa e é muito importante o cartório ser criterioso e o advogado trabalhar junto, né, esse trabalho em conjunto, para que realmente tudo seja feito da forma mais segura possível, né? Porque depois, eventualmente, se alguém tiver um prejuízo, vai vir em cima de todo mundo falar, mas... Porque às vezes a pessoa, até o comprador, o vendedor, pode achar as exigências chatas e eventualmente assim, até absurdas, mas depois qualquer problema que acontecer vai vir atrás de quem assessorou, do cartório. Mas por que deixou fazer? Então é muito importante que, ainda que seja chato, ainda que o cartório seja... ainda que fica triste, né, com as exigências do cartório, com o serviço que vai ter que fazer, mas infelizmente não tem como sair fora da formalidade, não tem como dispensar a formalidade para todos os atos. É isso aí. Gente, pensa assim, ó, segurança jurídica, o que eu quero? Eu quero dormir tranquilo, pôr a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, entendeu? É isso aí, é isso que a gente quer. Mas então, eu queria aproveitar para agradecer o doutor Bruno,
convidar, né, já para próximos, pode trazer mais casos, doutor Bruno, que eu sei que quando o senhor tiver mais casos interessantes, o senhor traz para nós, mas é bom, gente, a gente aprende vendo essas... Toda vez que alguém me conta um caso terrível desse, eu falo, meu Deus do céu, vamos mudar mais ainda, que eu já sou exigente aqui no cartório, mas vamos exigir mais. O que a gente pode fazer para poder garantir mais? Igual aquele caso da fraude à execução, né? Agora eu estou recomendando o quê? Faça investigação dos últimos 20 anos da matrícula. Fazer o quê? Como posso fazer? Enquanto a gente não consegue mudar essa lei, né, a tal do Código Tributário Nacional que mudou o artigo 185, a gente vai precisar fazer uma investigação muito mais aprofundada de todos os negócios, tá? Não tem jeito, gente. Você quer garantir que o negócio do seu cliente vai ficar 100%? Explica tudo para ele, explica para você, olha, vamos analisar isso tudo. Mas precisa. Olha, doutor, já aconteceu o caso do Eduardo. Aí conta o caso do Eduardo. Não é, doutor Bruno? E aí, eu vou passar. Não, realmente é muito importante. Quando a gente conta esses casos aí, todo mundo, né? Quando a gente conta esses casos aí para qualquer pessoa, todo mundo acha que nem existe, né? E em todas as localidades está acontecendo. E é muito importante que todo mundo, não só advogado, todo mundo que participa das negociações, principalmente às vezes aquele que tem um contato preliminar com as partes, que é o corretor de imóveis e tudo, todo mundo já fica antenado para o que está acontecendo e indagando tudo, né? Principalmente questão da procuração. Por que tem procuração? Porque a pessoa não pode vir? Não, tudo bem, mas é muito importante conferir e investigar eventualmente tudo isso. Minha professora, muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. A gente está firmar igual eu falei para a senhora, eu tive contato com a senhora nem lembra, bem antes do curso, em 2019, quando eu fui fazer uma escritura de extrato aqui de uma arrematação de um imóvel, ninguém dava conta de fazer, os cartórios estavam difíceis, falou, não, tem que ligar para a Letícia lá em Belo Horizonte. Aí eu pesquisei, achei a senhora me deu super atenção, explicou para todo mundo como é que era uma escritura bem complicada de fazer, bem diferente. A senhora, na época, deu total apoio para a gente aí. Desde lá, eu tenho admiração enorme pela senhora aí, viu? Gente, muito obrigada. Só para não esquecer, depois a gente vai falar disso em uma outra live. Mas para que usar a procuração hoje em dia se tem o e-notariado? Se a pessoa não quer usar o e-notariado, desconfie, hein? Eu sempre recomendo, faça procuração, não, vamos fazer via e-notariado. O e-notariado é aquela ferramenta que a gente consegue que a pessoa, mesmo estando distante, né, que ela participe por meio eletrônico da escritura. Muito melhor do que procuração, gente. Muito melhor, já te garante muito mais, mas tem que ter certificado digital ou um certificado do e-notariado. Uma próxima live a gente esclarece isso aqui, né, doutor? E o engraçado é que empresa grande, o povo fica com o pé atrás de fazer isso. Gente, pelo amor de Deus, e-notariado é um futuro, todo mundo tem que saber fazer. Colegas tabeliães que estão nos assistindo ainda não estão no e-notariado, tá na hora. Isso a gente tem que entrar para essa evolução, né? Ficar usando procuração, para mim, é um atraso. Atraso além de ser arriscado, né? Muito obrigada. É igual os processos judiciais, né? Muitos já estão tramitando 100% eletrônicos, né? Então, realmente o futuro é o que vai ficar. Daqui um dia você não vai no cartório mais, você vai resolver tudo pelo celular, pelo computador. Já está chegando nessa hora, né? Então vamos ficar, cartório, eu adoro falar isso, cartório hoje em dia, para ser bom, tem que ser moderno, tecnológico, tem que ser tech, entendeu? A gente é cartório tech, tem que ser. Quem não está ainda, entra nessa onda, porque senão vai ficar para trás, tá? Mas obrigada, doutor Bruno, então até a próxima. Muito obrigada. Professora, muito obrigado, foi um prazer. Beijo, até mais. Até mais, tchau.